Eu não sei se vocês já pararam para pensar, para refletir, mas nesse final de ano, dia 31 de dezembro, minha mãe faleceu. Minha mãe fez a passagem. Foi algo muito duro, foi uma virada de ano de muita reflexão, de muito pensamento, e o estoicismo me ajudou muito a tentar me manter centrado, a ajudar meu pai, a ajudar minha irmã, a ajudar todo mundo à minha volta, sabe? E uma das coisas que me fez cair a ficha é que o luto, a perda das pessoas que a gente ama, é o preço que a gente paga por amar essas pessoas, né? E esse sentimento de luto que a gente vivencia, ele é um sentimento que acontece quando a gente perde um filho, quando a gente perde um pai, quando a gente perde uma mãe, como é que foi o meu caso na semana passada, quando a gente perde um animal de estimação, quando termina um relacionamento. Esse sentimento de fim, de perda, de término, ele é muito duro. E se a gente não aprender a trabalhar a nossa cabeça, a gente começa a sofrer demais e é difícil superar essas perdas que causam tanta saudade e tanto impacto na nossa vida, né? E é por isso que o primeiro vídeo do ano do canal eu quis trazer para vocês essa reflexão, sabe? Para conversar sobre o luto, sobre esse sentimento que a gente tenta esconder, esse sentimento que não é bem visto socialmente e é um sentimento que boa parte das pessoas passa por ele sozinho. Eu, graças a Deus, tive a ajuda da minha esposa, dos meus filhos, da minha irmã, do meu pai, dos meus amigos para poder superar o luto. Mas o luto é um sentimento difícil para a gente conseguir digerir e superar ele. Então, o que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje não é como não sentir saudade, como não sentir a perda, como não chorar, porque isso é natural. Isso faz parte do processo do luto. O que eu quero ensinar para você aqui é como você consegue transformar essa dor, esse vazio que a gente sente no peito, em força, transformar a saudade em lembrança positiva, transformar o apego, as emoções positivas que a gente vivenciou com essa pessoa em frutos dentro da nossa vida. E para a gente fazer tudo isso, a gente vai fazer com base no estoicismo, com base em lições de Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou o André Paixão, professor estoico. Quando a gente pensa em morte, os filósofos estoicos eles são muito pé no chão, né? Eles olham para a realidade e buscam, a partir da realidade, construir a filosofia de vida deles, né? Então eles olham para a morte como um fenômeno natural, como um processo fruto da natureza, né? A morte nada mais é do que um processo de transformação, né? Marco Aurélio, no seu livro Meditações, ele já falava, olha, a morte é um processo de transformação natural. O que seria da mudança? O que seria da evolução? O que seria da vida se não existisse a morte, né? Uma semente, ela precisa morrer para dar origem a uma árvore. O fruto precisa se desprender da árvore para dar origem a um alimento para um animal. Um animal precisa morrer para que outro animal se alimente dele e cresça. A mudança, a morte é um fenômeno natural, ele faz parte da vida, né? O problema não é a morte, o problema é o que nós fazemos com a dor que nós sentimos quando perdemos as pessoas que a gente ama, né? Que foi algo que eu precisei trabalhar muito na minha cabeça com o falecimento de uma mãe. A minha mãe, ela faleceu com 74 anos, agora, dia 31 de dezembro, bem na passagem do Ano Novo, 1h40 da tarde. A gente estava se organizando para a festa de Ano Novo, a mãe fez a passagem. E foi algo que doeu muito, porque minha mãe foi uma pessoa muito amorosa, minha mãe foi uma pessoa muito carinhosa. Eu não conheço uma pessoa que tenha sido mais honesta, correta, virtuosa do que ela. E ela passou os últimos 4 anos da vida dela sofrendo com mal de Alzheimer. Então ela foi cada vez piorando. Ela parou de reconhecer os filhos, ela parou de caminhar, ela parou de se alimentar sozinha. Até que nesse último ano, mamãe sofreu demais, demais, demais. Ela estava com sonda para alimentação nasogástrica, ela estava frequentemente com infecção urinária recorrente, ela teve várias crises de pneumonia, aí passava sonda na uretra para coletar o xixizinho. Então, assim, é uma vida muito sofrida. Fez 6 ciclos de antibiótico em um ano. Então, assim, é algo que doía demais. Eu e a minha irmã ver uma pessoa tão alegre, tão disposta, tão feliz, passando por isso tudo, né? Então, quando mamãe faleceu, foi um misto.
Foi um misto de sentimento de serenidade para falar, nossa, mamãe agora parou de sofrer. Mamãe agora pode estar no céu, descansando, com vó, com os irmãos, e ela parou de passar por tudo isso. E um sentimento de vazio, um sentimento de perda, um sentimento de ter se tornado órfão, né? Agora eu estou sozinho no mundo, sabe? E um sentimento de que eu andei na fila. Os próximos, a minha geração está começando a ser uma geração de adultos para caminhar para uma geração de idosos para chegar e eventualmente falecer também. E esse é o primeiro passo para a gente começar a gerenciar o luto com base no estoicismo, que é o seguinte: os estoicos eles tinham plena consciência de que tudo na vida é transitório, absolutamente tudo. Nós vamos morrer também, né? Minha mãe foi embora, minha mãe fez a passagem, mas em algum momento, dentro dos próximos 30, 40, 50, 60 anos, eu vou morrer também. Ela somente foi um pouquinho antes de mim. E aí tem uma citação de Sêneca que eu gosto muito, está aqui no meu livro, que ele diz assim, ó: observe a rapidez do tempo, a mais rápida das coisas, e considere a brevidade do curso ao longo do qual nós aceleramos nossa vida à velocidade máxima. Perceba essa multidão de homens que se esforçam para o mesmo ponto em breve intervalo de tempo entre eles. Mesmo quando esse intervalo de tempo parece mais longo, aquele que você conta como morto simplesmente se colocou um passo à sua frente e foi um pouco antes de você. E o mais irracional do que lamentar o seu antecessor, quando você mesmo viaja na mesma jornada, e o que é mais irracional, deixa eu ler de novo para entender, para ficar bem firme. Ó. E o que é mais irracional do que lamentar a ida do seu antecessor quando você mesmo também deve fazer a mesma jornada, somente um pouco atrás dele? Não é que ele está querendo dizer com isso, ele está querendo dizer que a vida ela é transitória, ela é finita, nós vamos morrer, nós vamos fazer a passagem também, em algum momento a gente vai se encontrar com os nossos entes queridos. Né? Marco Aurélio ele dizia, existem duas opções, duas possibilidades. Né? Ou a primeira, a gente falece, morre, não acontece nada, e a gente não vai se lembrar de nada do que a gente viveu e a vida acabou, e tá tudo bem, vai ser uma paz eterna, um silêncio total, a consciência deixa de existir. Ou a gente falece e a gente continua existindo, e aí a gente pode eventualmente se reencontrar com as pessoas que a gente ama. Né? E os dois finais são reconfortantes. Né? Então Marco Aurélio já tinha essa concepção há quase 2000 anos atrás. Então o primeiro passo para que a gente consiga eventualmente parar de lutar contra a perda de uma pessoa querida e começar a aceitar essa morte, trabalhar o amor fati, trabalhar essa aceitação de que existem coisas na vida que a gente não consegue mudar, né? Por mais que a gente lute contra isso, a gente ter clareza de que a vida é transitória. Nós vamos morrer também. Em algum momento nós vamos fazer essa passagem. Né? E aí vem para o segundo passo, que é nós termos clareza de que tudo nessa vida é emprestado. Nada que a gente tem aqui ao longo da vida é nosso. Né? Seja fama, dinheiro, poder, status, o nosso próprio corpo. Quando a gente morre, nosso corpo foi embora. Mamãe foi cremada, né? E aí eu olhando para aquelas cinzas me deu uma dó, um aperto no peito, sabe? Uma pessoa de 1,70 m, 75 quilos, inteligentíssima, ela se reduziu a um punhado de cinzas dentro de um vasinho, né? Acabou, a vida acabou, foi embora, sabe? Assim, parece que aperta um interruptor e a pessoa desliga e acabou, sabe? Tudo é emprestado e a gente vive a vida achando que a gente tem muito tempo, que a gente vai conseguir passar por muito tempo, que a gente vai ter planos grandiosos lá na frente, mas nada disso é nosso. A gente nasce sem nada e morre sem nada, não leva nada. O que a gente leva daqui são as experiências positivas, os contatos positivos que nós tivemos com as pessoas que a gente ama, né? Então, quando mamãe foi embora, a primeira coisa que eu fiz foi ler Marco Aurélio, para eu pensar o seguinte, olha, graças a Deus, eu tive o privilégio de ter uma mãe, eu tive o privilégio de ter uma mãe amorosa, eu tive o privilégio de conviver com minha mãe até os 74 anos. Eu tenho 39, então eu tive mãe até os 39 anos de idade. Muitas pessoas nascem sem mãe, sabe? Então, a gente entender que nada é nosso, em algum momento ela ia partir, em algum momento eu vou partir, em algum momento
todos nós vamos partir. Né? A gente ter essa clareza de que nada nessa terra é nosso é muito importante e ajuda a gente a desapegar um pouco e a entender que essa passagem é natural. Ajuda a gente a entender que faz parte da vida, né? Esse movimento de chegar, crescer, viver, em algum momento partir e ir para o outro lado. A gente tem que ser grato pelo tempo de convívio, pela experiência que nós tivemos com as pessoas que nós amamos. E a gente tem que olhar para trás, entender isso e aprender. Por exemplo, o falecimento da minha mãe já me fez repensar muito os meus filhos, porque eu trabalho demais, né? Então, eu já reagendei minha agenda inteirinha, removimentei minha agenda toda para liberar tempo, para passar mais tempo com meus filhos. Porque minha mãe vai embora, meus filhos podem ir embora em algum momento, eu posso ir embora, e eu quero aumentar meu tempo de convívio com eles. Então, é uma lição importantíssima para a gente aprender, sabe? Olha esse trecho do meu livro. Você não tem direito a nada na vida. Tudo que o destino lhe concedeu lhe foi dado por empréstimo e pode ser resgatado a qualquer momento, inclusive sem comunicação prévia. Quem disse isso foi Epiteto. Eu vou repetir para você ouvir e entender muito bem. Olha o que ele fala. Você não tem direito a absolutamente nada nessa vida. Tudo que o destino lhe entregou lhe foi dado por empréstimo e pode ser resgatado e cobrado de volta a qualquer tempo, inclusive sem comunicação prévia. E é engraçado, porque a gente acha que quando a pessoa nossa que a gente ama vai falecer, é igual um filme. Vai mudar o céu de cor, vai mudar as músicas, o mundo vai parar, vai ter um cataclismo mundial, mas não acontece nada, cara. Eu estava indo para a casa dos meus pais, para conversar com a minha irmã, para acionar a funerária, para fazer a retirada do corpo. E todo mundo andando, o pessoal comentando, o pessoal dando Feliz Ano Novo, o mundo acontecendo, o mundo não para. É esquisitíssimo. Eu olhando assim, eu falei, meu Deus, como assim? Eu perdi minha mãe. Mas a vida segue, né? E tudo que a gente tem aqui nessa vida é por empréstimo. Então isso ajuda a gente a entender que a gente não... nada é garantido e que a gente tem que ser, na verdade, grato pelo tempo que nós tivemos com as pessoas que nós amamos. Né? Isso é o que vale na vida. Né? Deixa eu te fazer um convite. Se você está gostando desse vídeo, faz o seguinte, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo sobre o estoicismo e eu vou te ajudar a lidar muito melhor com as suas emoções, a partir da filosofia estoica. Então é um conteúdo direcionado, aplicado. Pega o estoicismo em profundidade, te dá um passo a passo para você lidar com emoções difíceis, como a ansiedade, o estresse, a depressão, a raiva, o medo, o luto, a ignorância, sempre a partir da filosofia estoica. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem estudar estoicismo comigo. Você vai ser muito bem-vindo aqui. E a gente vai para o terceiro passo, que é o passo de nós cultivarmos gratidão pelo tempo que nós tivemos com as pessoas aqui na Terra. O tempo que nós temos com as pessoas que a gente ama é muito importante. E a gente precisa aprender a cultivar esse tempo, a valorizar esse tempo, a estar 100% presente. Então, assim, uma das coisas que eu fiz muito foi olhar fotos de mamãe, vídeos de mãe, e lembrar o quanto ela foi uma mãe boa, o quanto eu viajei com ela, o quanto eu curti com ela, o quanto eu pude aproveitar ela. Ela não conseguiu curtir muito os netos, infelizmente, porque meus filhos têm 8, 6 e 4 anos. Né? Então, quando o Filipinho nasceu, mamãe já estava com 70, estava com Alzheimer bem avançado. Então ela não conseguiu curtir muito o Filipinho, mas ela curtiu os outros 2 netos. E é o que a gente pode pedir da vida, né? O que a gente pode pedir mais da vida, além de viver uma boa vida, trabalhar, conhecer o mundo, estar junto das pessoas que a gente ama e fazer uma morte tranquila, fazer uma passagem tranquila. Que mamãe faleceu sem sofrer, faleceu tranquila, super bem cuidada, um home care super ativo, 2 médicos, enfermeiro, paliativista. Então, assim, foi um processo de falecimento natural, tranquilo. Né? A gente é que tem muito apego e muito amor pelas pessoas que vão embora, e a gente é que fica sentindo saudade e nos sentindo doídos por essa passagem. Né?
E aí, ó, tem uma citação de Marco Aurélio que eu gostaria de ler para vocês. Que ele diz assim, ó: quão minúscula é a porção do tempo ilimitado e infinito do universo que foi destinada a cada um de nós. Com efeito, com máxima celeridade, o nosso tempo de vida vai ser consumido pela eternidade. Que porção irrisória da substância que forma o universo foi destinada a nós? Que porção insignificante da alma do cosmos? Para quão minúsculo torrão de terra você se move tão penosamente e tão reflexivo? Em meio a todo esse caos, firma-te na ideia de que nada tem grande importância, exceto se você agir como orienta a natureza e suportar o que a natureza te traz com dignidade e virtude. Ou seja, Marco Aurélio está falando para a gente que a vida, nós não controlamos a vida, o nosso tempo de vida é muito curto, né? Comparado com o universo que tem 13 bilhões de anos, deve existir mais 300 bilhões de anos, 70, 80, 90, 100 anos de uma vida humana, é absolutamente irrisório, insignificante e irrelevante. Né? Só que a gente sofre demais por isso, a gente quer mais um minuto, a gente quer mais um tempo, a gente quer... Ele fala, não, o seu tempo já é curto, você teve o privilégio de conviver com uma pessoa que você amou muito durante esse tempo, agora vive o resto da sua vida com tranquilidade, especialmente honrando as pessoas que se foram, né? Imagina, eu fico imaginando minha mãe olhando para mim. Ela não ia gostar de eu estar chorando, de eu estar sofrendo, de eu estar perdendo a oportunidade de viajar com meus filhos, de curtir com os meus filhos. Aí ela ia estar se revirando lá do céu, olhando, André, para com isso, eu estou bem, eu já fui, eu já morri, aproveita a sua vida. Já já você vai estar aqui comigo também. Para com isso, meu filho. Para com isso, né? Então, assim, uma forma da gente honrar as pessoas que se foram é a gente seguir a nossa vida, é a gente aceitar essa morte como algo inevitável, porque a gente não consegue mudar, né? Os estoicos, eles têm um conceito que eles chamam de amor fati. É o seguinte, eles falam, olha, a vida, ela é repleta de fenômenos que nós não temos o poder de alteração. Existem vários fenômenos na vida que nós temos simplesmente que aceitar esses fenômenos, como a morte, né? Ninguém consegue reviver uma pessoa que já morreu, pelo menos até hoje, né? Então, só nos resta lutar contra esse acontecimento ou aceitar esse acontecimento e viver da melhor forma possível a partir desse acontecimento. E uma das coisas que a gente pode fazer em relação às pessoas que a gente ama é a gente viver uma boa vida, aproveitar a nossa vida e honrar a passagem dessa pessoa. Como você acha que o seu filho gostaria que você vivesse a vida do seu filho que você perdeu? Como você acha que sua mãe gostaria que você vivesse a vida? Seu pai, sua esposa, seu marido, né? Você acha que ele gostaria que você ficasse depressivo, triste? Ou ele acha que ele gostaria que você cultivasse lembranças positivas dele e seguisse em frente vivendo uma boa vida? Eu tenho certeza que ele gostaria de você seguir em frente, de você viver uma boa vida, né? E aí tem a oração da serenidade, que eu gosto demais, né? Que é a oração, ela diz assim, ó: Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso e a sabedoria para discernir entre essas duas coisas. E essa oração, para mim, quando eu li ela depois do falecimento de mamãe, bateu muito com o sentimento que eu estava sentindo, né? Eu comecei sentindo uma tristeza grande, depois uma raiva, uma revolta, porque minha mãe, ela é uma pessoa muito boa, tanta gente ruim no mundo, tanto bandido, pessoa que mata o outro, rouba, torce, e minha mãe nunca fez nada disso, ao contrário, sempre em ações de caridade, sempre ajudando os outros, uma pessoa muito boa, por que ela? Meu Deus, por que ela? Né? E aí, eu refletindo, essa oração me fez pensar muito, ó, Deus me dê a serenidade. Serenidade para quê? Para aceitar o que eu não posso mudar. O Alzheimer é incurável. Eu não consigo curar o Alzheimer. E minha mãe faleceu e eu não tenho o que fazer em relação a isso. Não consigo trazê-la de volta do mundo dos mortos. Então, eu preciso cultivar a serenidade para falar: está feito. Não consigo mudar mais isso. A coragem para mudar o que for possível. Minha mãe faleceu. Eu posso me remoer no luto, ou eu posso entrar em movimento e começar a buscar retomar uma rotina, retomar o cuidado com os meus filhos, retomar os estudos com a minha irmã, retomar o trabalho e seguir a vida. Então é a coragem de seguir em frente mesmo perdendo uma pessoa que a gente ama muito, né? E isso exige coragem, sabedoria de você falar:
Não é que eu não ame a pessoa, não é que eu vá esquecer a pessoa, ela está sempre comigo, ela está no meu coração e eu vou levar ela para sempre comigo, né. Mas, eu tenho que ter o discernimento que eu preciso seguir em frente e continuar vivendo a minha vida, sabendo que em algum momento eu também vou falecer e eu vou ou deixar de existir ou me reencontrar com a pessoa que eu amo, né. E aí vem ele termina dizendo, pedindo sabedoria para discernir entre essas 2 coisas, que muitas vezes é difícil, né. A gente está sofrendo luto e acha que a gente não pode fazer nada para superar o sentimento, né. E, de fato, os sentimentos, os próprios estoicos falavam isso, eles surgem espontaneamente. A gente não tem um controle sobre o nascimento dos sentimentos, né, mas a gente tem um controle enorme sobre a nossa ação. E a nossa ação, o que a gente faz, altera os nossos sentimentos de forma indireta. Então, se você perde uma pessoa que você ama e você fica prostrado, você tende a cultivar aquele sentimento negativo em loop. Agora, você perde uma pessoa que você ama e você se movimenta, você olha para o futuro, você traça novos planos. Quando você olha para o passado, você olha com saudade, com uma lembrança gostosa e positiva da pessoa que você conviveu e que você perdeu. Se você tem consciência de que daqui a pouco você vai reencontrar ela, quando você falecer daqui a 30, 40, 50 anos, você consegue passar pelo luto sofrendo menos, porque não sofrer não é possível. Eu diria que não é humano. Né? Uma pessoa que passa pelo luto sem sofrer, ela não passou pelo luto. Ela não amou aquela pessoa e ela não passou pelo luto. Agora, uma pessoa que passa pelo luto e continua sofrendo luto por muito tempo, ela está sofrendo mais que o necessário. Ela está sofrendo de uma forma que está prejudicando ela mesma. Né? Então, eu quis fazer esse primeiro vídeo para conversar com você sobre essa passagem do luto. Foi a passagem da minha mãe, que foi uma passagem muito dolorosa para mim e para minha irmã, mas eu tenho fé que ela está bem, tenho fé que ela está alegre, que ela está feliz, e eu consegui lidar bem com o luto graças ao estoicismo. E se você quiser um passo a passo para você aprender a lidar com o luto de forma mastigada, aplicando o estoicismo, aqui no link do vídeo tem o meu mais novo livro. Esse aqui, ó, é o Estoicismo, o Manual do Iniciante. Você pode pedir ele tanto pelo link aqui, quanto pelo link no primeiro comentário fixado, e ele vai te ajudar a lidar não só com luto, como também com outras emoções difíceis, outras emoções negativas. Então, feliz 2026 para você. E eu queria deixar aqui como uma mensagem final que você siga em frente, que você entenda que a perda de uma pessoa que a gente ama é dura, é algo muito sofrido, a gente fica querendo rememorar o passado, tendo saudade da pessoa, mas é importante a gente se colocar em ação para começar a olhar um pouco para o futuro e construir a nossa vida dali para frente. Porque a gente muitas vezes vai ter mais 30, 40, 50 anos de vida e a pessoa se foi. E a gente pode fazer um bom uso do tempo de vida que nos resta e orgulhar essa pessoa que foi. A gente pode ser um fator de orgulho para essa pessoa, fazendo um bom uso do tempo de vida que a gente ainda tem. Tá bom? E para encerrar o vídeo de hoje, eu quero deixar com você uma mensagem de Marco Aurélio, que eu gosto demais dessa citação dele, eu leio ela muitas vezes quando eu acordo pela manhã. Ele diz assim, ó: quando se levantar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, poder respirar, poder pensar, poder aproveitar a vida e amar. Aproveita esse privilégio. Você perdeu uma pessoa que você amava muito, mas eu acredito que ainda tem muitas pessoas na sua vida que você ama e que também te amam, né? Pense no privilégio que é estar com essas pessoas e cultive esse convívio de felicidade e bem-estar com elas, para que quando elas eventualmente morram, ou quando você morrer, você possa morrer tranquilo, falar, eu vivi uma boa vida, eu aproveitei demais as pessoas que eu amo e eu posso fazer essa passagem tranquila, tá bom? Um abraço para você, se inscreve no canal e eu te vejo no nosso próximo vídeo.